Direto ao assunto. Um oferecimento. Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá! Hoje o programa Direto ao Assunto vai falar das chuvas que praticamente todos os anos causam transtornos horríveis no estado do Rio de Janeiro e na sua capital. As chuvas do início de 2012 mostraram que faz um ano que mais de 900 pessoas morreram na região serrana e, apesar disso, ainda existem muitas cidades que permanecem vulneráveis. E nós queremos saber cadê o dinheiro que o governo federal dedicou a essas vítimas. Nós vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá. Olá, Eliana. Olá, telespectadores. Rubens, existe uma médium que foi contratada pela prefeitura para vir ao Rio no dia 31 de dezembro para combater as chuvas durante o Réveillon para não atrapalhar os fogos de artifício. Essa médium, ela diz que incorpora o cacique Cobra Coral. Qual é a tua opinião sobre isso? Eliana, a minha opinião é que isso é um insulto à sociedade, porque essa médium já vem sendo contratada pelo que a imprensa vem divulgando há alguns anos e as tragédias vêm acontecendo. E já era de se esperar. Por quê? Porque era melhor que eles contratassem engenheiros, não essa pessoa que diz incorporar esse espírito. Aliás, aqui no Rio de Janeiro existem grandes universidades que os engenheiros sabem exatamente como funciona o regime de chuvas e sabem também quais são as tecnologias que devem ser utilizadas para se proteger a sociedade desses riscos. E quando alguém gasta dinheiro público, e especialmente para evitar que se chova no Réveillon, numa região nobre, que é a região ali de Copacabana, que não costuma ter enchente. Se essa médium funcionasse, ela deveria ser contratada para evitar chuva em regiões onde ocorrem tragédias, não se preocupar apenas com o Réveillon. Isso é um insulto às vítimas e às pessoas que sofreram e sofrem com essas tragédias. Rubens, você não acha que sairia muito mais barato redimensionar essa rede de água de chuva do que investir dinheiro socorrendo as pessoas? Eliana, a vida humana vale muito mais do que qualquer coisa, mas os recursos públicos são limitados. Se você, por exemplo, pensar em redimensionar uma estrutura de escoamento de uma cidade inteira, isso é muito caro. Imagina você furar todas as ruas, remover todas as tubulações, recolocá-las, pavimentar outra vez, construir galerias. É muito caro se você for redimensionar. O que eu entendo que deva ser feito é o aviso às pessoas, retirada das pessoas de locais de risco e realocação de pessoas que já moram em locais de risco. Porque, na verdade, se houver as cheias, chuvas muito fortes, que não tenham condições de serem evacuadas pelas galerias existentes, pelo menos que as pessoas estejam em local seguro. Eu imagino que não haja recurso suficiente para se redimensionar tudo, pelo menos de uma única vez. Agora, algo tem que ser feito para proteger a vida e proteger o patrimônio das pessoas, porque elas compram móveis e depois perdem esses móveis. Então, aí tem que comprar outra vez. Então, tudo isso sai muito caro para o indivíduo e acaba saindo caro também para o governo. Você acha que o governo deveria orientar as pessoas sobre um comportamento no dia de uma chuva, de uma tragédia, como ela deve se proteger? O governo deve fazer isso, existem governos que fazem isso, né? Existem sistemas de alerta, sirenes, e toda essa instrução tem que ser dada à sociedade de tal maneira que as pessoas se previnam para que, se não der para proteger o seu patrimônio, que protejam suas vidas, porque essas sim valem muito mais do que qualquer quantidade de recursos públicos. Outra coisa que nós podemos falar também é sobre a solidariedade, como as pessoas, numa hora de uma tragédia dessa, como elas se mobilizam para poder ajudar. E a Sociedade Bíblica, a gente, né, que está na TV Boas Novas, e seria muito bom dizer que cada cesta básica, elas colocam uma Bíblia para ser doada para essas pessoas vítimas das enchentes.
É uma atitude extraordinária, né? Porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela produz Bíblias. Então, o bem que ela entrega para a sociedade é Bíblias. E ela doa essas Bíblias como um gesto de generosidade e entregando um livro que ensina as pessoas a como ser prudente, a como viver e, sobretudo, é um alimento espiritual para as pessoas por se tratar da palavra de Deus. Rubens, pessoas que tenham perdido seus entes queridos, eu queria que você desse uma palavra, você que é um pastor, uma palavra de conforto para essas pessoas, que às vezes perdem tanto juntos, né? Não existe uma palavra humana capaz de fazer com que a pessoa supere a dor da perda de um ente querido. E o que nós cremos é que o Espírito Santo de Deus, que sabe atuar nos corações das pessoas, ele consola e conforta, ele faz a pessoa se sentir resignada, se sentir conformada, confortada, no final das contas, com aquela situação trágica. Eu queria dizer que eu sou solidário às pessoas que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Sei que é muito duro, imagino que deva ser algo muito difícil de suportar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pode consolar você, pode dar força para você vencer essa dificuldade. E, em homenagem à memória dessas pessoas, procure, para proteger a sua família e proteger outras pessoas, aconselhar e encorajar as pessoas que sobreviveram, você também, toda a sua família que ainda está viva, as pessoas que você conhece, a não morar em área de risco, a fugir das áreas de risco, a procurar um local mais seguro, mesmo que seja mais longe do seu trabalho, mesmo que seja um local que não seja tão bonito onde você mora, mas que seja mais seguro. Mais vale a sua vida do que um conforto que te expõe a risco. Agora, para finalizar, Rubens, uma coisa não muito agradável, mas essa verba do governo federal que foi direcionada para ajudar essas vítimas e que nunca chegou ao seu destino, como é que nós, brasileiros, podemos fazer para combater essa corrupção? Bom, o governo federal fez a parte dele, foi lá e disponibilizou o recurso. Se o gestor desses recursos não usou adequadamente, a sociedade tem que cobrar daquele gestor que está no mandato, daquele administrador que está no mandato, que não fez o que deveria ter sido feito, e tem uma outra forma muito eficiente, e a sociedade tem que saber usar, que é através do voto. Não vote apenas pelas palavras que se fazem em programas eleitorais, que eles são muito bem produzidos. Vote pelo resultado da administração, vote pelo resultado daquela pessoa. Se você não conhece a pessoa, se você não conhece o histórico, procure conhecer do seu candidato, para que você não se frustre depois com a administração, porque o prefeito de sua cidade foi eleito pelos eleitores da cidade, o governador do seu estado foi eleito pelos eleitores daquele estado, da mesma forma que o governo federal foi eleito pelos brasileiros. Então, procure julgar o esforço do seu administrador, né? O esforço dele, a maneira com que ele age, que ele faz a gestão dos recursos públicos. Procure fazer esse julgamento, especialmente nas urnas. E para que nós tenhamos a tranquilidade de termos feito uma escolha de alguém que está ali fazendo o melhor que pode, porque nem sempre o administrador público pode fazer algo que atenda a uma tragédia, mas ele faz o melhor que pode. E ele fazer o melhor é o máximo que ele pode fazer. Então saiba também discernir que a tragédia não foi o administrador público que apertou um botão e trouxe a tragédia. Às vezes é um problema histórico existente. Às vezes é uma circunstância que ele não teve como evitar, mas você tem como observá-lo e saber se ele agiu da melhor maneira ou não. E é isso que você tem que fazer para que você seja justo. Não adianta você botar a culpa no administrador em algo que ele não tem culpa, mas você pode responsabilizá-lo naquilo que efetivamente ele tem culpa. Muito obrigada. Muito obrigado e até o próximo programa. Direto ao assunto fica por aqui. Se você quiser assistir esse programa e outros, vá direto ao canal no YouTube RT, Direto ao Assunto. Deus te abençoe.